Amém, não. Vamos começar orando então? Amém. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos, Senhor, por essa noite, mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando, todos os benefícios que o Senhor tem feito em nossas vidas, por esse projeto, Deus, que estamos juntos, celebrando aqui, Senhor, sobre as cartas do apóstolo Paulo, homem qual o Senhor levantou com um propósito maior. Sim, meu Deus. Queremos pedir também por essa aula, Senhor, esclarece-nos, Senhor, aquilo que a gente precisa ouvir do Senhor. Sim, meu Deus. Porque todo o ensino que vem da parte do Senhor sempre tem um aprendizado, sempre tem algo para nos aprender, sempre tem algo para nos ensinar, para nos direcionar. Então nós colocamos diante do Teu altar as nossas vidas e esse estudo em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, o presbítero, pastor Eduardo, deu aquela aula, né, maravilhosa para a gente, e ele falou até o momento que Paulo recebe aquela luz, né, e se converte. Talvez ele na hora nem sabia o que era. Então nós vamos partir daí. E eu separei algumas coisas aqui que depois disso tudo, depois que ele se converte, vocês já tiveram a aula aqui dele falando sobre a origem de Paulo, sobre o estudo de Paulo, os pés de Gamaliel, que ele estudou. Né? Paulo, ele era um cara assim diferenciado, né? Ele tinha praticamente três formações. Ele era judeu, grego e romano, né? Ele trafegava nessas três esferas, nesses três idiomas, nesses três povos, nesses três públicos. Então ele tinha assim, algo diferencial, mas chega uma hora que Deus quer mostrar para ele que quer transformar essa experiência de Paulo, quer transformar esse conhecimento de Paulo. E aproximadamente ali dos anos 30, 31, depois de Cristo, que Paulo se converte. Aí tu vai me perguntar, mas não era para ser depois de 33? É porque essa data ela está um pouquinho errada, porque Cristo nasceu 3 anos antes, menos 3 anos. Então é certo afirmar que Paulo ele se converte mais ou menos dos 30, é uma data aproximadamente, a gente não sabe a data ideal, se é 30 ou se é 31, mas é por volta de 30 e 31 que ele se converte. E está lá em Atos 9. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns do que era do caminho, assim homens como mulheres, e levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu poder. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que tem de fazer. Então aqui, Paulo, ele leva um choque, que ele estava perseguindo. Você conhece a história que foi falada aqui. E o que Paulo faz depois disso? Paulo já chegou, já começou a pregar. Paulo já chegou e já começou a ser um grande apóstolo, né? Paulo já começou a viajar para o mundo inteiro. Como que era Paulo? A Bíblia diz, alguém pode ler Atos 9, 17 e 18? Então Ananias entrou na casa, impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Pastor, eu achei interessante aqui, eu sei que na hora de perguntar, na hora de perguntar de nada, pode me raquetar se eu quiser. Ananias chamou Paulo, grande fariseu, poliglota,
colocarem no dito, na Torá, de irmão. Não deu título para ele. Eu fico vendo as pessoas que entram na igreja, será o quê, tem que ser apresentado como irmão tem irmão aqui. Né? Interessante, vou dar um parênteses aqui em Ananias, mas interessante que depois dessa experiência, né, ele é procurado por Ananias, e vou dar um parênteses aqui de Ananias, porque... Quem é Ananias, né? Pô, Ananias, ele... Vamos ler o texto. Tá aqui, ó, visita de Ananias. Ora, quando Ananias, Deus fala assim, ó, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, verso 10, de 9, e disse, Senhor, numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua chamada direita e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e pôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Isso foi antes do que o pastor Danilo leu. Olha o que acontece. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Ele está pedindo autorização ao sacerdote para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai. Sabe o que eu acho aqui interessante, Ananias? É que, olha as reações que Ananias tem. Senhor, mas tu tem certeza? Saulo? Cara, isso aqui é interessante, porque ninguém imaginava que Saulo ia se converter. Ninguém imaginava que Saulo ia se converter. E Ananias fala, você tem certeza? Sabe o que isso queria dizer, cara? Que Saulo era um homem muito mau. Saulo era um homem, ele era como presbítero, pastor, todos chamando de presbítero, porque ele não era presbítero. Como o pastor Eduardo falou, ele era zeloso. Mas ele era zeloso intensivamente, ele era desproporcional o seu zelo contra os que eram do caminho, que ainda não existia cristão. Então, os que eram do caminho. E quando o Ananias escuta isso, ele fala, não, parece que o senhor errou, não é possível. E ele fala de novo, esse ele tem pedido carta aos sacerdotes para perseguir a gente. Como que o senhor quer que eu vá até lá? Aí ele dá a resposta, vai, porque este para mim é o instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aqui tem coisas que acontecem com a gente quando a gente não é convertido, que faz sentido lá na frente. Por exemplo, Paulo, né? Ele dominava o judaísmo, ele dominava o grego, ele dominava romanos. E foi o escolhido para levar o evangelho além da sua nação. Porque ele já era um cara preparado, mas faltava ali uma coisa, uma experiência com o Espírito Santo. Faltava uma coisa, ele se converter a Cristo. E olha o que diz Atos 9, 19, 20 e 21. Alguém pode ler? Tendo comigo, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era filho de Deus. 21. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam testemunho? E para isso veio aqui, para nos levar presos aos principais sacerdotes. Olha que interessante. Ele começa a pregar. Ele primeiro é batizado. Ele começa a pregar. O que acontece quando ele prega? Ele não é bem recebido. Alguns ficam com medo, alguns ficam atemorizados, mas ele não é bem recebido. Por dois motivos. Primeiro motivo, ele não é bem recebido porque o povo estava achando que ele estava jogando. Vou falar que eu sou cristão, vou me esconder debaixo de uma Bíblia e vou matar eles. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que Jesus já falou isso lá atrás, que o profeta não tem honra na sua pátria, na sua casa. Hoje eu estava conversando com um rapaz e eu falei com ele o seguinte, cara, o profeta não tem honra na sua casa. Por que as pessoas não queriam ouvir Paulo?
Porque as pessoas estavam vendo Paulo passado. As pessoas não estavam vendo Saulo, que Jesus já estava vendo ele. As pessoas estavam vendo Saulo do passado. Por que as pessoas às vezes não nos escutam? Porque, principalmente familiar, por que ele não nos escuta? Porque eles não conseguem nos enxergar o que Jesus está fazendo em nós. Eles nos vêem no passado. Pô, mas ele fazia isso. Mas ele fazia aquilo. Mas ele fazia aquilo. Olha só como que a aula, ela abre um leque de aprendizado. Né? Hoje eu estava pensando nisso. Falei, pô, por que eles não queriam ouvir Paulo? Claro, tinha essa ameaça de morte, mas também não queriam ouvir porque eles sabiam quem era o Paulo do passado. E um parênteses aqui, por que muitos não vão nos ouvir? Porque eles não entendem o que Deus nos chamou para fazer. Isso tu pode abrir um parênteses na família, tu pode abrir também um parênteses que às vezes vem um pregador de fora, prega a mesma coisa que a gente já pregou, e a resposta é maior, porque é bíblico. O próprio Jesus, aconteceu isso com Jesus, não vai acontecer com a gente, não vai acontecer com Paulo, e aqui ele começa a pregar e não foi bem recebido. Aí isso acontece, Paulo tem que fugir. Está vendo que a gente lê a Bíblia, parece que ele se converteu ontem e amanhã ele já é o grande apóstolo Paulo? Não. Olha no verso, dê alguém aí, por favor, do verso 22 a 26. Saulo, porém, se esforçava muito, mas confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E também como eles guardavam as portas, tanto de dia como à noite, para poderem tirar-lhe a vida. 22. 25. Tomando-o de noite, os discípulos desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Olha só, o grande apóstolo Paulo, ele teve que fugir. Né? Deus se antecipa, Deus sempre guarda os seus. Ele teve que fugir porque os próprios judeus queriam matá-lo. Por quê? Queriam matá-lo? Por causa da sua conversão. Por quem Paulo chamou. Mas aí não para por aqui. A Bíblia vai nos mostrando, com as datas cronológicas, que Paulo, ele fica meio que na sombra, meio que no anonimato, por volta aí de 13 anos a 14 anos mais ou menos. A Bíblia diz que Barnabé vai buscar Paulo. E agora Paulo vai entrar numa outra dimensão. Lá no verso 27 diz: mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes que viram o Senhor no caminho que eles lhe falavam, como em Damasco pregava ousadamente em nome do Senhor Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousamente em nome do Senhor. Falava, discutia com os helenistas, que são os gregos, os não judeus, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Olha só, Paulo não parava. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali enviaram para Tarso. Aí enviam Paulo para Tarso e a igreja começa a crescer. Você entendeu? Eu vi um dia um estudo do Hernando Dias, ele dizendo isso. Que a coisa pior para o pastor é tirar ele do lugar e a igreja crescer. Porque não tem nada a ver com o pastor, né? Tem tudo a ver com Deus. E aqui, Deus, para um cara que está sendo questionado, Deus levanta um Barnabé. E às vezes a gente tem que ser Barnabé na vida das pessoas. Olha como que a gente tira de lição. Porque vão chegar diante de nós pessoas desacreditadas, pessoas que eram como Saulo, que perseguia, falava mal de crente, falava mal da igreja. Esse cara tem um encontro com Cristo, ele vai vir até nós. E a gente precisa ser Barnabé. Lá em Gálatas, antes ele vai para a Antioquia, né, e passa por lá um ano. Ele fica um ano lá ensinando
Abra, por favor, aí a Bíblia em Atos 11, 25 e 26, por favor. E aqui ele dá uma parada, ó, nos versos. No capítulo anterior, Paulo some, né? E alguns estudiosos vão dizer que ele ficou entre 13 e 14 anos na sombra, entre 13 e 14 anos longe. Mas ele não parava, ele não aparecia. É igual a gente aqui, a gente não é famoso, né? Na igreja, na cidade, no Brasil, a gente não é famoso, mas a gente está fazendo a obra do Senhor. Então ele estava pregando, ele estava buscando, ele estava fazendo o ofício dele. Verso 25 e 26 de Atos 11. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado, o levou para Antioquia. Por todo um ano se reuniam naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então aqui Paulo já está começando a movimentar a igreja, né? Ele está começando a buscar aquilo que Deus chamou ele para ser. Deus chamou ele para ser um plantador de igreja. Deus chamou ele talvez, cara, assim, a gente fica pensando, talvez ele nem sabia disso. Talvez ele nem sabia que ele ia escrever as cartas que nas próximas aulas nós vamos falar. Aqui eu estou dando um panorama. O presbítero Eduardo falou até a conversão, né? E eu estou falando da conversão até a primeira carta. Você pode abrir aí, alguém, Gálatas 2:1? Eu posso falar uma coisa Pode. aqui, interessante isso que você está falando, que quando o Senhor levanta Paulo, ele tinha todos os apóstolos, mas nenhum deles tinha condição de fazer o que Paulo iria fazer. Porque olha no versículo 9, no capítulo 9, versículo 15, olha aqui que ele diz, olha, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Ou seja, não era, os apóstolos não tinham nenhuma condição de pregar para reis. Não tinha nem essa tinha mente. o intelecto. Para eles ia ser só para dentro. É como hoje Deus levanta, tem pessoas que Deus levanta para pregar os magistrados, os caras, né, os intelectuais, os catedráticos. Ele não levanta uma pessoa comum para fazer isso. Tem a diversidade. É isso aí. Sabe por quê? Porque o nível é muito diferente. Tu vai pregar numa igreja, infelizmente, não é o que vale, mas tu vai pregar numa igreja que só tem médico. Se tu errar um português, que a gente às vezes erra, eles fecham o coração. É isso aí. Aí um cara desse, né, três nacionalidades praticamente, né? 5 línguas, Paulo falava 5 a 6 idiomas. Então, quer dizer, era um cara que estava completamente preparado para falar com quem estava lá em cima. E foi bom ele tocar nisso, que olha o que Deus faz com Paulo. Leia Gálatas 2:1, quem achou? Depois, passando 14 anos, subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e li estudo o Evangelho, que prego entre os gentios, e particularmente os que tinham reputação, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Interessante que aí, ó, afirma a ordem cronológica, ó, depois de 14 anos ele volta para Jerusalém, porque Paulo ficou um bom tempo no banco de reserva. Paulo ficou um bom tempo na sombra dos outros. Tanto é que quando ia depois de ver, quando ia se referir, não se referia primeiro o nome de Paulo. Se referia primeiro quem, pastor? Barnabé e Paulo. Vou chamar Barnabé e Paulo, vai ver, a gente vai chegar lá. Então, só que porque os processos de Deus na vida de um líder geralmente não são rápidos. Por que hoje a geração está? Fast food. Né? Por que muitos líderes param no caminho? Aqui é da igreja e fora. Por quê? Eles não aguentam os processos. Paulo tinha tudo isso que o pastor Diniz falou. Paulo era um homem fora da curva. Só que quando ele chegou no reino, ele teve que sentar para aprender a andar com quem tinha mais experiência com ele.
Eu fico pensando, eu fico imaginando se o Neymar se converte. Tomara que ele se converta. Mas vai ter muita igreja que vai, no primeiro mês que ele se converter, vão mandar ele pregar. Infelizmente. Olha o que Deus está mostrando na vida de um líder preparado. Porque a Bíblia diz que ele se converteu, ele já estava pregando, ele se converteu, ele já foi batizado, ele se converteu, ele já estava no movimento, ele abriu mão de tudo, só que no reino de Deus a ótica é diferente do reino dos homens. Ele vai para o banco, ele vai para a sombra, ele vai aprender, ele vai ver o que está acontecendo, ele não é ele tem que amadurecer espiritualmente. E eu fico vendo alguns personagens da Bíblia. José, para chegar no lugar que Deus tinha para ele, ele ficou em volta de 13 anos. 13 anos passando luta. 13 anos amadurecendo, mas não parava. Davi, desde quando teve a promessa que ia ser um rei, foi ungido a rei para chegar no trono, 13 anos. Né? Paulo, a mesma coisa. Até Paulo voltar para Jerusalém, até Paulo mencionar o nome de Paulo aqui de novo, 13 a 14 anos. Aí o que acontece na igreja hoje? A pessoa se converte ontem, aí recebe uma profecia que vai ser pastor e ele vai ficar procurando um lugar para ele ser pastor. Aí qualquer ventinho, qualquer pedrada, o cara para, o cara não aguenta. Porque John Wesley disse, cavalgando, 400 km com o cavalo. Cavalgando tem que ser com o cavalo, né, gente? Cavalgando. Peraí. Chamou um amigo dele. Pô, a gente está cavalgando 400 km, não levamos nenhuma pedrada. Acabou de falar e levou uma pedrada. Falou, vamos embora então que a gente está no caminho certo. Agora, se é os crentes mimimi, poxa, fazendo a obra do Senhor, estou levando pedrada. Poxa, estou fazendo a obra do Senhor, olha o que fizeram comigo, olha o que estão fazendo comigo. Cara, esse texto é muito rico, porque Paulo estava tendo um processo de amadurecimento, e nós passamos por esse processo. E não é na nossa agenda. Não é a agenda que a gente quer, é no calendário de Deus. Aí quando a gente estiver cascudo, aí Deus fala, não, agora tu está pronto. Agora tu está pronto, porque tem muita bomba aí, fala igual a gente fala. Vem muita bomba aí. Aí, irmãos, depois que ele volta, o que acontece com ele? Por volta de 47 ou 48 depois de Cristo, Paulo tem a primeira viagem missionária. Isso aqui é muito lindo. Deus estava estrategicamente começando através de Paulo, a implantar a igreja dele. E olha como esse cara estava disposto, cara. E aqui, interessante, que eles começam a chamar Barnabé e Paulo. Ó, Atos capítulo 13. Vou botar 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé e Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo, só gente fera. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, o que eu falei, Barnabé e Saulo, para a obra que vos tenho chamado. Então, jejuando, orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Aqui Deus começa a fazer uma mudança e ainda ele está na sombra de Barnabé. Ó, Deus chama Barnabé e Saulo. Não é Saulo e Barnabé, Barnabé e Saulo. Ou seja, tem alguém que você deve se espelhar. E Deus começa a mudar essas coisas, porque quando chega mais à frente, em Chipre, o protagonismo de Paulo reacende. Ele é usado por Deus e ele começa a ver o povo começa a ver através da vida de Paulo os sinais. Começa a ver o que Deus está fazendo e as coisas vão acontecendo ali também. O João Marcos vão estar com ele, mas abandona ele, né? E Deus começa a usar, vamos para o texto. E enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleuceia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar.
Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus. Bar, na Bíblia, quer dizer filho. Então, como? Barnabé, filho de Nabé. Bar Jonas, filho de Jonas. Bartimeu, filho de Timeu. Olha o nome desse cara aqui. Bar Jesus, filho de Jesus, era um mágico, ao qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpretava o seu nome, procurando afastar da fé do procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, o inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor, pois agora eis aí sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele a névoa e a escuridade, e andando em roda procurava quem guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedeu, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Agora aqui, Paulo, diferente de lá ninguém queria ouvir o cara, na sua nação, onde ele estava. Mas quando ele começa a entrar no propósito de Deus, olha só como que Deus começa a habitar na vida dele, olha o que Deus começa a fazer na vida dele. Aí, meu irmão, aí eu fico imaginando, vamos botar aqui, você é Barnabé, estava na frente, ele é Paulo, eu sou João Marcos. Você imagina, eu sou João Marcos, aí eu vejo isso tudo acontecendo, eu queria andar mais com ele, eu queria continuar mais 1 milha, 2, 3 milhas, mas a gente não sabe o porquê, né? A Bíblia não fala o porquê. João Marcos vai, volta para Jerusalém, abandona o barco, deixa ele para trás, e Paulo não para, ele está ensinando, ele está fazendo sinais e maravilhas, ele está dando testemunho em Antioquia, ele está fazendo coisas absurdas, realizando milagres. Aí o povo começa a dizer, cara, esse cara é um Deus, esse é Zeus, ele é isso, ele é aquilo. Aí Paulo, imediatamente, isso é tentador, né? Era tudo que o mágico queria, mas Paulo para e fala, gente, ó, não sou eu não somos nós que estamos fazendo esse milagre não, é o Deus vivo. Aí ele começa a dar toda a honra, toda a glória ao Senhor, fala, é Deus que está fazendo isso. E quando ele era Deus, as pessoas estavam achando que ele era Deus com D minúsculo, estava tudo bem. Mas quando ele deu toda a honra, toda a glória ao Senhor, o que os judeus fizeram? Começaram a apedrejá-los. Olha a pedra aí voltando aí, ó. Tu acha que é só tu que toma pedra? Os entendedores de sexta-feiras entenderão. Aí isso acontece, que a Bíblia diz? Que lá em Listra, ele começa a levar tanta pedrada, que está lá em 14:9. Pode alguém abrir? Não, 14:19. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia, de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estavam mortos. Algumas versões, Paulo era considerado morto. Então, o cara, o apóstolo, que ainda não era esse cara relevante na sociedade, para Deus era, mas para a sociedade ainda não, mas estava no caminho, ele começa a fazer a vontade de Deus, ele começa a cumprir o propósito de Deus, Deus usa ele, os milagres acontecem. O que esse cara recebe? Pedrada. O que esse cara recebe? Pedrada. E não foi uma pedrada só não, porque a Bíblia diz que quem olhava para ele, ele era dado como se estivesse morto. Se fosse hoje, o que aconteceria com a gente? Talvez a gente ia falar, poxa, eu estou fazendo a obra de Deus e estou levando pedrada. Eu estou fazendo a obra de Deus, ó, as pessoas estão me atacando, estão me ferindo. Porque tu imagina Paulo, abriu mão de tudo. O cara, como a gente veio falando aqui, o
cara fora da curva, um cara diferenciado, que ficou por volta de 13, 14 anos na sombra, respeitando, do lado, aprendendo. Só que aí, irmãos, o que acontece depois que Paulo acontece isso? Verso 20, pode ler alguém aí o verso 20 do capítulo 14. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Olha, interessante, irmãos, o cara estava dado como morto. Só que ele se levanta, ele entra na cidade, e no dia seguinte, ele deve ter se recuperado um pouco das pedradas, ele deve ter ido para casa dormir um pouco, a Bíblia não fala isso. E no dia seguinte, ele já vai com Barnabé para outro lugar. Né? Ele já vai para outro lugar. O que ele faz? Para Derbe. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. O que esse cara faz? Ele não fica só nas pedradas. Ele não fica ali lamentando só as pedradas. Ele se levanta e vai fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Ele vai lá e a Bíblia diz, fez muitos discípulos. Ele continua dando fruto, pastor Davi. Ele está levando pedrada, ele continua dando fruto. Ele está levando pedrada, ele começou andando, ele está em movimento, porque ele não se baseava naquilo que os outros faziam com ele. Ele está fazendo bem, gente. Ele está fazendo o povo conhecer a Cristo. Ele estava gastando a sua vida. Aí às vezes a gente canta aquela música, a gente está gastando a nossa vida para Cristo, mas imagina Paulo. Cara, o cara levou muitas pedradas, isso é só o início da vida dele, mas ele não para, ele continua. E o que acontece quando ele continua? Verso 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovemos em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, encomendaram-se ao Senhor a quem havia crido. Aquele cara estava mostrando, não só com as suas palavras, mas com as suas atitudes, que deveria permanecer de pé e anunciar o Evangelho. Ele levanta e faz, e ele começa a plantar as primeiras igrejas. E lá em Antioquia, ele escreve a primeira carta. E essa primeira carta vai ficar para a semana que vem. Nós vamos falar sobre ela. Mas você entende o panorama? Parece que o cara se converteu ontem e hoje ele já é o Paulo que a gente conhece. Não é assim, irmão. Nunca é assim. Claro que Deus pode levantar um pastor de 17 anos e Deus usar ele tremendamente. Deus é poderoso, mas você vê os exemplos que eu dei aqui, existe uma sombra, existe alguém para você estar do lado, existe um amadurecimento espiritual para isso. Não, existe. Por isso que ele lá na frente, ele vai escrever o quê? Os neófitos da fé tem que fazer o quê? Tem que ter cuidado com eles. Porque não é fácil. Não é fácil se manter firme. E ele vai, né, ele lá, alguns estudiosos dizem que na Galácia do Sul, tem a Galácia do Sul, a Galácia do Norte, tem uma discussão se é a primeira carta ou se não é, mas ali ele vai, aí o que vai acontecer? Primeiro, a gente vai ver agora, a gente entrou, a gente está fazendo uma linha do tempo. O que está acontecendo na linha do tempo, o Eduardo falou até a conversão, eu falei da conversão até a primeira carta, a primeira viagem missionária, e nessa linha do tempo, ele se vê que ele tem que escrever bilhetes, epístolas, que depois se tornou carta, epístola, mas antes da epístola, ele estava o quê? Escrevendo bilhete, porque nas igrejas que ele ia abrindo, ele dava algumas saudações, em outras, alguns problemas que ele tinha que lidar, em outras, algumas direções que ele tinha que dar, alguns ensinamentos que ele tinha que dar. Aí depois ele passou plantando igreja, passou enviando pessoas para a igreja, e depois ele passou o quê? Costurando, alinhando, mostrando, e é isso que a gente vai lidar daqui para frente. Interessante que a igreja é a mesma. Nós somos essa igreja do século 21. Nós temos os mesmos defeitos, nós temos os mesmos problemas, nós recebemos as pedradas de outra forma,
né? Graças a Deus, porque aguentar que esse cara aguentou, poucos iam aguentar, eu nem sei se eu aguentaria, vamos ser sinceros, mas o que esse homem fez? Ele começou a direcionar a igreja e ele se tornou o maior escritor praticamente, né, do Novo Testamento, cerca de 26 ou 27 livros, 26 livros, e muitos acham que ele também escreveu Hebreus, que não tem autor, né, não tem autor declarado. Então, que a gente possa vir em todas as aulas. Nós temos aí 10 minutinhos. Se alguém quiser contribuir, se alguém quiser contribuir ou perguntar alguma coisa, se a gente souber responder, eu vou responder. E o Paulo aqui em Atos 14. Se você puder ler Atos, vai fazer muito bem você entender as próximas aulas também. Alguém quer perguntar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa? É interessante, que quando a gente entende um propósito, né, as coisas abrem assim. Você vê que ele era um cara um letrado, um cara que transitava dentro do palácio, né, tanto dentro do palácio quanto dentro das sinagogas, né, um cara de um aprendizado, porque Gamaliel não era qualquer um, era um dos maiores teólogos da Universidade de Jerusalém, né? E ele chega no final do ápice dele e diz: olha, tudo que eu aprendi lá, de nada se compara o que Deus me ensinou. Cara, é uma coisa... Deus deu uma lição nele, cara. Deus falou assim, esse cara tem um currículo muito bom, mas está faltando uma coisa nele: o Espírito Santo de Deus. Nós vamos transformar a vida desse homem. Então, cara, transformou. Hoje, se você, abaixo de Deus, de Jesus, claro, mas é um dos caras mais brilhantes da Bíblia, porque você vê que ele gastou-se tudo para o Evangelho, e ele deu uma riqueza para a igreja. Deus usou ele para dar uma riqueza para a igreja, que são as cartas. Hoje, tudo que a gente se baseia da igreja está dentro das cartas do apóstolo Paulo. E a Bíblia diz, eu não lembro se foi ele, Danilo Diniz ou Wagner, vai me lembrar, acho que foi ele que fala, se tem algo, que se vier um anjo do céu, né, e ensinar algo, ele fazer chover, exemplo, vamos parafrasear para hoje, se vier um anjo do céu e fazer sinais e prodígios, mas não está dentro da palavra, né, porque está dizendo, não está de conformidade com a palavra, cara, é anátema. Então, assim, ali tem tudo. E qual é o nosso perigo? É querer inventar a roda nova. É querer inventar algo novo. A gente não precisa disso. Esse homem teve todas as direções para nós. Claro que Deus pode fazer muito além disso. A Bíblia diz que se fosse contar todos os milagres que Jesus fez, não dava na Bíblia, né? Mas, tipo assim, se a gente se aproximar da palavra, das direções, cara, a gente vai ser uma igreja saudável. A gente já está sendo uma igreja saudável, só de ter essas aulas aqui, né? Alguém mais quer contribuir? Tem mais uns minutinhos? Quer perguntar alguma coisa? Não? Sabe o que acontece? Por exemplo, a gente quando lê uma carta, a carta aos Hebreus, a gente lê no sentido de que essa carta é para os Hebreus. É para eles, não é não. Foi escrito para eles, mas ela também é endereçada a nós. Então eu não tenho que ler essa carta como se fosse para eles, eu tenho que ler essa carta como se fosse para mim. Né? Você pega lá 1 Coríntios, quando ele fala a respeito da família, né, da organização da igreja, do presbitério, das instituições de líderes, isso tudo é para nós. Tá certo, a carta foi escrita na época para eles, mas eles passaram, a gente continua, a igreja está aí, e ó, isso é para a gente hoje. Tudo que está aqui é para a gente hoje, não foi para o pessoal do passado, né? Por isso que a Bíblia diz que a palavra ela é viva, ela continua viva. Então, até, por exemplo, às vezes estou lendo um salmo em casa, eu não leio o salmo como o salmista escreveu, sabe? Eu leio como se eu estivesse escrevendo, eu vou usando as palavras, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, Senhor, faz assim na minha vida, porque é para mim,
Sabe, eu tomo aquilo para mim, aplico na minha vida e vou embora. É isso aí. Porque às vezes a gente lê como se fosse para outro. Ah, mas foi para fulano. Não. Tem algumas coisas que realmente foi para fulano. Foi para aquele tempo, para aquele momento. Isso a gente precisa aprender a separar o tempo, né? Mas assim, é importante isso. E a questão também de ver, o cara com esse gabarito, com esse currículo, ele ficou na sombra. Né? Ele ficou, isso me chamou, isso eu já conhecia, mas hoje me chamou muita atenção. Né? Eu fico assim, você vê, às vezes um artista se converte, um político vai na igreja, né? Vai uma autoridade na igreja, o cara fala que se converteu, mas não se converteu, o cara às vezes já bota o cara no público, ou já dá uma oportunidade. Pô, esse mesmo tem um político aí, no Rio de Janeiro, que está sendo investigado, provado que ele desviou dinheiro, só que há um ano e meio atrás ele estava cantando numa igreja evangélica. Por quê? Só porque o cara tem uma patente, né? Eu falei antes do senhor chegar, pastor Wagner, eu tenho medo, eu torço que os jogadores de futebol se convertam todos, mas tem igreja que o cara se converteu hoje, porque amanhã o cara está no público. Paulo, com esse gabarito, ele ficou 13 anos, a 14 anos na sombra aprendendo, quando a Bíblia se referia às duas pessoas que foram enviados, não fala Paulo e Barnabé, fala Saulo e Barnabé, porque existe um processo. E às vezes a própria instituição e a própria povo de Deus, por não ter mais escola bíblica, acaba dando esses passos, ou não percebendo isso, aí o estrago é maior. Aí vem a primeira batalha, a primeira pedrada. Por que ele aguentou essa pedrada ele ficar quase morto? Porque ele tinha 13 anos de história lá de sombra. Ele tinha 13 anos, ele tinha convicção de quem Deus chamou para ele, ele tinha revelações que Deus fez para ele. Então que a gente possa crescer e avançar. Amém? O cara até se converteu, mas pelo fato de não estar pronto, ele morre em cima do altar. Porque antes de preparar o cara para dar certas situações, já coloca em posições que depois o cara cai e nunca mais levanta. Muitos nunca mais levantam. Por isso. Porque precisa um processo, uma história, né? Você tem provações e nunca vai estar tranquilo. Né? Eu ouvi aquele Cid Guerreiro falando, ele se converteu, né? Ele ficou 7 anos quietinho no banco, falou que todo dia eu convidava ele para pregar, convidava para dar testemunho, falou, não sei de nada ainda, como é que eu vou fazer algo com ele? 7 anos para poder dar o testemunho dele. É o cara que tem. O microfone é tentador, né? É isso aí, gente. Até a próxima, até semana que vem. Semana que vem.